Bom dia, meu nome é Matheus e junto com o João e o Renan iremos falar sobre o IBM Power Cell. Mas antes de começar, eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Quem aqui já teve um PlayStation 3? Bem, se você já teve um PlayStation 3 ou já jogou em um PlayStation 3, você conhece esse processador. O processador Cell ele foi desenvolvido em 2005, mas ele já estava em produção há 4 anos e ele foi uma parceria conhecida como STI, formada pela Sony, Toshiba e IBM. Foram investidos mais de 400 milhões de dólares e uma equipe com mais de 400 engenheiros, das 3 empresas trabalhando juntos. E o objetivo dessa tecnologia era equipar o PlayStation 3 para oferecer uma melhor simulação física, uma gravação de imagem com alta resolução e um processamento de imagem. Agora vamos falar sobre a sua arquitetura. O Cell ele pode ter várias configurações, mas a mais comum é um chip multicore formado de um PPI, que seria um Power Processor Elements, e múltiplos SPI, Synergistic Processor Elements, sendo que o PPI e os SPIs são ligados por um barramento interno de alta velocidade chamado AIB, Element Interconnect Bus. Agora falaremos sobre o PPI. O PPI é um núcleo multithreading baseado no PowerPC. Ele possui um pipeline de 23 estágios que atua como um controlador para 8 SPIs que a arquitetura possui. Ele lida com a maioria dos recursos computacionais, por exemplo, executar o sistema operacional. No pipeline são 23 estágios, com 11 estágios adicionais possíveis para o microcode e um adicional de 4 estágios possíveis para o branch prediction. Agora, para o próximo slide, falaremos sobre o SPI. O SPI é composto pelo SPU, Synergistic Processing Unit, e o MFC, Memory Flow Controller. O SPI é um processador RISC com uma organização SIMD de 128 bits e possui o Local Store, que permite trabalhar independente de outras unidades. E no próximo slide falaremos sobre AIB. O AIB é um barramento de comunicação interno na arquitetura Cell, a qual conecta os diversos elementos do circuito integrado, o PPI, os SPIs e o MIC, Memory Interface Controller. E agora nós temos uma imagem aqui da arquitetura do Cell. Olá, eu sou o Renan e eu vou falar das unidades funcionais do IBM Power Cell. No PPE consiste em 3 unidades principais: a unidade de instrução, a IU, a unidade de execução, a XU, e a unidade de execução vetorial ou execução de vetores. A IU contém cache de instrução nível 1, hardware de previsão de desvio, buffer de instrução e login de verificação de dependências. A XU, a unidade de execução, contém a FXU, a unidade de execução de pontos fixos, e a LSU, a unidade de load store. A unidade de execução de vetores contém todos os recursos de execução para as unidades de pontos flutuantes e para uma extensão de vetores multimídia. Além disso, o PPE também contém as unidades de BRU, unidade de desvio, para predição dos desvios, e a BXU, unidade de extensão de execução dos desvios, que executa os desvios ou processa eles. Só o PPE contém cache, sendo 64 KB no seu primeiro nível e uma cache de nível 2 de 512 KB, com blocos de 128 bits. Conjunto de instruções. O IBM PowerShell tem uma instrução AltVec, que é para rodar naquela extensão de vetores multimídias, realizando operações de pontos flutuantes simples, de precisão simples. Além disso, o PPE tem instruções adicionais para controlar os SPIs, podendo carregar e escrever na memória principal ou escrever na memória local dos SPIs, tendo instruções também para
interação entre o PPE e os SPEs. Os SPEs não são totalmente autônomos e exigem que o PPE os prepare antes para que possam realizar qualquer trabalho útil. Tanto o PPE quanto os SPEs possuem arquitetura RISC com formato de instruções fixas de 32 bits de largura. Conjunto de registradores. O PPE contém registradores de propósito geral, conjunto de registradores de propósito geral de 64 bits, e registradores de pontos flutuantes de também 64 bits. Ele ainda possui um registrador exclusivo para o Altvec de 128 bits. O SPE contém apenas registradores de 128 bits. Eles podem ser usados para cálculos escalares que variam entre 8 e 64 bits em seu tamanho, ou cálculos para os SMDs, em uma variedade de formatos, podendo ser inteiros ou flutuantes. Olá, bom dia, eu sou o João. Agora falando sobre os barramentos, temos que o principal é o barramento do PPE, que se comunica com o SPE através do E e B. Outro barramento muito importante é o macro Rambus, de canal duplo, que é ligado com a memória Rambus XDR, e essa conexão roda 3,2 gigabits por segundo. A interface de entrada e saída é a Flex.io, que é organizada em 12 linhas, cada uma com um caminho unidirecional com 8 bits de largura, sendo 5 das linhas são internas do céu e as 7 linhas restantes são externas. Isso gera uma taxa máxima que vai de 62,4 GB por segundo a 2,6 GHz. O Flex.io pode ter um clock independente de até 3,2 GHz, com 4 linhas internas e 4 linhas com coerência de memória. O chip como um todo foi pensado para funcionar com uma velocidade do relógio de 4 GHz e com 32 APUs proporcionando 32 gigaflops cada, onde todo o chip possui 1 teraflop de poder computacional. Sobre o consumo, os engenheiros da STI criaram para o céu uma unidade de gerenciamento de energia, que permite ao software reduzir a quantidade de energia gasta quando o processador não precisa usar toda a sua capacidade. E as tecnologias de fabricação são o PPE, o SPE e o Cache Coherent. A primeira aplicação do processador Cell foi no console da Sony PlayStation 3. Ele possuía 3,2 GHz e 6 SPS, alcançava 204 gigaflops de precisão singular flutuante e 15 gigaflops de precisão dupla. Outra aplicação muito importante foi o supercomputador IBM World Runner. Sendo considerado o 7º computador mais rápido do mundo atualmente, ele possui 12,960 processadores PowerXL e em 2008 foi o primeiro supercomputador do mundo a alcançar 1,26 petaflops. Em 2008 foi lançado o PowerXL 8i, uma evolução da linha Cell. Ele tinha o objetivo de melhorar a performance e eficiência. Podemos destacar a melhoria nas operações ponto flutuante e também na parte de segurança. E nessa imagem, podemos observar as configurações dele. E aqui podemos acompanhar a evolução do processador Cell, que começou ali no PlayStation 3 e chegou até na alta performance dos supercomputadores. Então é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Muito obrigado.